Você já tentou controlar o mundo lá fora e falhou? Já sentiu como se tudo estivesse fora do lugar e quanto mais você tentava ajustar o caos, mais ele escorria por entre seus dedos? É como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais força você faz, mais ela escapa. Mas e se o problema não for a água? E se o problema for o formato das suas mãos? Ninguém te contou, mas existe um outro caminho. Um caminho silencioso, discreto, que começa do lado de dentro. Um caminho onde, em apenas 5 dias, e não por mágica, mas por entendimento, você pode mudar sua visão interna. E quando você muda sua visão, muda tudo. Porque é a forma como você enxerga o mundo que determina o quanto ele te afeta. O mundo externo, por mais caótico que seja, só tem poder sobre você, se sua mente lhe conceder permissão. O que você vai ouvir aqui não é só um vídeo, é uma jornada. Um reencontro com a sua própria força, enterrada sob camadas de expectativa, frustração e ruído emocional. E se você já sentiu que vive uma guerra interna, que sua paz depende demais de coisas que estão fora do seu controle, então talvez esse seja o momento de virar essa chave. Porque você pode continuar tentando dominar o que está fora, ou pode finalmente aprender a governar o que está dentro. Sêneca escreveu que a maior liberdade é a do homem que conquistou a si mesmo. E é exatamente sobre isso que estamos falando. Imagine que seus olhos são como uma lente de uma câmera antiga. Não digital, não automática, mas daquelas manuais que você precisa ajustar com delicadeza. Se a lente estiver embaçada, o mundo inteiro parecerá distorcido. Não importa se o céu está azul, se o jardim floresceu. Se a lente estiver suja, tudo parecerá cinza. E a sua lente interna, sua percepção, seus julgamentos, seus filtros emocionais, funciona exatamente assim. Você não sofre porque o mundo é cruel. Você sofre porque interpreta os fatos através de uma lente que ainda não foi limpa. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. E essa é uma das verdades mais incômodas que alguém pode ouvir. Porque ela tira o foco de fora e devolve a responsabilidade para dentro. A maioria das pessoas está desesperadamente tentando corrigir o mundo, sem perceber que o que realmente precisa ser corrigido é a forma como o mundo é interpretado aqui dentro. Você não sofre porque foi ignorado. Você sofre porque interpretou essa atitude como rejeição. Você não se frustra porque algo deu errado. Você se frustra porque esperava que desse certo, do seu jeito, no seu tempo, com o seu roteiro. A dor não está nos fatos, está no que você acreditou sobre eles. Imagine agora a história de um homem que passou anos trancado numa cela. Ele odiava o sistema, odiava os guardas, odiava o destino. Passava os dias amaldiçoando a vida, enfurecido com a prisão em que vivia. Até que um dia, ao tocar a porta da cela, percebeu que ela nunca esteve trancada. Ela só podia ser aberta por dentro. E ela sempre pôde ser aberta por dentro. Essa cela é a sua mente. Esses grilhões são os seus pensamentos automáticos. E a chave sempre esteve com você. Mas você precisa ter coragem de usá-la, porque ninguém vai fazer isso por você. E não basta saber que ela existe. É preciso prática. É preciso disciplina emocional. É preciso aplicar a filosofia e não apenas citá-la. Sêneca chamava isso de treinamento diário da alma. E se por 5 dias você decidisse observar seus pensamentos com lucidez, sem tentar mudar o mundo, sem querer corrigir os outros, apenas vigiando sua visão interna. No primeiro dia, você perceberia quantas vezes julga algo imediatamente, sem refletir. No segundo, começaria a questionar se esses julgamentos são justos ou automáticos. No terceiro, abriria um espaço entre o fato e a sua reação. No quarto, começaria a escolher respostas conscientes. E no quinto, você já não reagiria no impulso. Você responderia com sabedoria. É assim que o estoicismo transforma, não por frases prontas, mas por prática constante. É como lapidar uma pedra. Cada pensamento observado é uma lasca a menos no velho eu. E cada resposta lúcida é um tijolo novo na construção de quem você pode se tornar. Você pode fazer isso. A pergunta é:
Você quer mesmo ser livre ou quer apenas parecer forte? Porque a verdadeira força não está no grito, está no silêncio consciente. Está na serenidade que vem de saber que, mesmo que tudo lá fora esteja um caos, aqui dentro há ordem. Dominar o mundo externo é impossível, mas dominar a visão interna é o primeiro passo para influenciar o mundo com sua presença. Porque, quando você muda por dentro, sua postura muda, suas escolhas mudam, sua energia muda. E o mundo, como um espelho, responde diferente. Você já viveu isso. Em dias de calma, até o trânsito parece suportável. Em dias de tormenta interna, até um bom dia parece ofensivo. Não é o mundo, é você. E essa é a melhor notícia que alguém pode te dar, porque isso significa que está nas suas mãos, que depende de você, e que 5 dias podem ser o início de uma virada que talvez você esteja esperando há anos. A única coisa que você pode controlar é você mesmo, e isso já é mais do que suficiente. Epicteto dizia: se você deseja progredir, contente-se em parecer ignorante em coisas externas. Cuide do que é seu. E o que é seu? Seus pensamentos, suas reações, sua visão. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você não aguenta mais viver de olhos fechados. Comente aqui: eu escolho enxergar com clareza. E se isso tocou você, curta, compartilhe e se inscreva. Porque aqui a gente não finge que pratica estoicismo. A gente vive. E a jornada está só começando. Há uma confusão silenciosa que consome milhões de pessoas todos os dias. A ideia de que a mente é um campo neutro, onde os pensamentos apenas acontecem como se fossem nuvens no céu. Mas não são. Eles são sementes. E a cada pensamento que você alimenta está regando uma árvore. A pergunta é: que tipo de floresta você está cultivando dentro de si? Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu algo simples e devastador. A alma se torna da cor dos seus pensamentos. Leia de novo. A alma se torna da cor dos seus pensamentos. Se seus pensamentos são sombrios, ansiosos, negativos, acelerados, o seu mundo interno escurece. E esse escurecimento não é visível aos outros. Ele é sentido. Ele muda o jeito como você fala, o jeito como você olha, o jeito como você respira. A visão interna começa nos detalhes invisíveis. Você acorda e já pensa: mais um dia difícil. Você olha para o espelho e ouve aquela voz: você ainda não chegou lá. Você tenta relaxar, mas o corpo está em alerta, porque a mente ainda está presa no ontem. Você acha que está vivendo, mas na verdade está revivendo. Sempre revivendo os mesmos medos, os mesmos padrões, os mesmos conflitos. É como assistir o mesmo filme com legendas diferentes. Nada muda de verdade. Epicteto dizia: o que perturba o homem não é o que lhe acontece, mas a opinião que ele tem sobre o que lhe acontece. E é aí que está a chave para esse segundo dia. A maneira como você interpreta sua realidade é a raiz da sua experiência emocional. Mas ninguém te ensinou a interpretar. Ninguém te disse que, entre o estímulo e a resposta, há um espaço onde vive a sua liberdade. E é nesse espaço que você pode se reconstruir. Imagine agora um teatro. No palco estão os fatos: uma demissão, uma rejeição, um problema financeiro, uma crise no relacionamento. A plateia, seus julgamentos, seus medos, suas feridas antigas. Eles não apenas assistem ao espetáculo, eles narram, eles gritam, eles influenciam a peça inteira. Mas e se você pudesse subir ao palco e silenciar a plateia? E se você pudesse mudar o roteiro? Você pode, porque o palco é seu. E quando você começa a perceber que a voz na sua cabeça nem sempre está dizendo a verdade, você começa a se libertar. A visão interna se fortalece quando você para de acreditar em tudo que pensa. Nem todo pensamento é digno de crédito. Nem todo sentimento precisa ser seguido. Sentir não é o mesmo que ser. Pensar não é o mesmo que estar certo. A sua mente é como uma lente de aumento. Ela pode focar no que falta ou no que existe, no que dói ou no que ensina. E isso muda tudo, porque aquilo que você escolhe ampliar se torna o seu mundo.
Você já percebeu como nos dias em que está irritado, tudo parece dar errado? E nos dias em que está centrado, até o que dá errado parece ter uma razão maior? Não é mágica, é percepção. O estoicismo ensina que a mente precisa ser treinada todos os dias como um músculo, que você não se torna sábio por ler, mas por aplicar, por observar suas próprias reações e perguntar: isso depende de mim? Essa emoção me serve? Essa reação me aproxima ou me afasta de quem quero ser? Quantas vezes só hoje você reagiu automaticamente? Se irritou por algo pequeno? Se comparou com alguém? Se cobrou excessivamente? Esses momentos são como pequenos ladrões da sua paz, e você os deixa entrar porque não percebe que tem uma porta que pode ser fechada pela consciência. Sêneca disse: nada é nosso exceto o tempo. E o tempo que você passa perdido em pensamentos que não constroem é um tempo que não volta mais. Você merece mais do que viver no piloto automático. Você merece habitar a sua mente como quem cuida de um templo, limpar, observar, proteger. E não, isso não é fácil. Mas é simples e é possível. E começa agora. Se você parar, respirar fundo e apenas observar: o que estou pensando agora? Esse simples ato já muda a direção da sua consciência, já abre espaço, já ilumina a sala escura. É nesse espaço que o domínio começa. E quando você começa a dominar o mundo interno, o mundo externo já não tem mais o mesmo poder, porque um insulto não te atinge mais da mesma forma. Uma perda não te destrói da mesma maneira. Um erro não se transforma mais em autodesprezo. Você não se julga pelas emoções que sente. Você as acolhe e as compreende, como um bom general compreende cada soldado do seu exército. Essa é a verdadeira força. Não a força de quem nunca sente, mas de quem sente com presença, com coragem, com clareza, porque clareza é liberdade. E a liberdade começa quando você escolhe ver. Então pergunte a si mesmo: o que estou escolhendo ver hoje? A escassez ou o aprendizado? A dor ou a transformação? O que você vê molda o que você é. Continue nessa jornada, porque esse não é um caminho de informação, é um caminho de renascimento. E se você estiver comprometido com essa visão interna, então você já está muito mais perto de dominar o que está fora. Há um terceiro passo nesse caminho que poucos têm coragem de dar, porque ele exige algo que o ego odeia: desapego. Não o desapego dos bens nem das pessoas, mas o desapego da ilusão de controle. A ilusão de que você pode, com esforço suficiente, evitar todas as dores, corrigir todos os erros, controlar todas as variáveis. Mas a vida não se curva ao seu roteiro, e quanto mais você tenta forçá-la a seguir o caminho que você traçou, mais ela te ensina que há algo maior do que o seu plano. Há um fluxo. E o sábio não é aquele que resiste ao rio, mas o que aprende a remar com ele, mesmo quando não entende para onde está sendo levado. Marco Aurélio escreveu: aceite com serenidade tudo o que lhe acontece, mesmo que pareça cruel. O universo não comete erros. Agora pare e pense: quantas vezes você se revoltou com algo que depois se revelou necessário? Quantas vezes uma porta fechada, um fim inesperado, uma perda aparentemente injusta foi exatamente o que te empurrou para um novo nível de consciência? É duro aceitar isso, porque dói, porque desmonta nossas certezas. Mas a dor também é parte do caminho. E o sofrimento, quando compreendido, vira uma espécie de mapa. Um mapa que aponta: aqui você ainda está tentando controlar o incontrolável. Aqui você ainda está preso a expectativas que não pertencem mais à sua realidade. O verdadeiro domínio do mundo externo começa quando você para de lutar contra o que não pode mudar e começa a mudar a forma como se relaciona com isso. Isso não é resignação. Isso é inteligência emocional. É maturidade espiritual. É saber que nem tudo depende de você, mas que tudo pode ser interpretado por você com sabedoria. Imagine agora que sua vida é um campo de batalha. Você está lá, escudo na mão, espada na outra, tentando vencer inimigos invisíveis, o medo do futuro, a culpa do passado, o desejo de ser validado. Mas o verdadeiro inimigo
está dentro das muralhas. É a voz que te sabota, que diz que você não é suficiente, que compara, que julga, que exige perfeição. Você pode vencer 1000 batalhas lá fora, mas se essa voz continuar dominando seu castelo interno, tudo desaba. Epicteto dizia: você é um ator em uma peça. Cabe a você representar bem o papel que lhe foi dado. Não o papel que você gostaria, mas o papel que a vida te entregou agora. Isso é humildade. E humildade não é se rebaixar, é se lembrar de que você é parte de algo maior, que existe uma ordem no caos, que há sabedoria nos desvios. Você não precisa entender tudo. Precisa aceitar o que é real agora e agir a partir disso, porque aceitar não é passividade. É o primeiro passo da verdadeira ação lúcida. Quando você aceita, você para de desperdiçar energia em resistência. Que essa energia volta para você. Vira clareza, vira presença, vira força. Quantas vezes você gastou horas, dias, semanas remoendo algo que já aconteceu, tentando mudar o passado com pensamentos, tentando prever o futuro com ansiedade? O estoicismo ensina que só há um lugar onde a vida pode ser vivida, o presente. Só aqui você tem poder. Só aqui você respira. Só aqui a transformação acontece. Mas o presente é assustador, porque é nu, é cru. Ele mostra tudo o que você realmente sente, pensa e evita. É por isso que tanta gente foge. Mas fugir não resolve, apenas adia. E cada fuga enfraquece sua visão. Cada negação te torna refém de ilusões. O domínio da visão interna exige coragem para olhar com honestidade, sem drama, sem vitimismo, apenas verdade, como quem limpa um espelho embaçado depois de um banho quente. A imagem está ali, só precisa ser vista com clareza. A prática estoica nesse ponto é simples. Pergunte-se o tempo todo diante de qualquer situação: isso está sob meu controle ou não? E então haja apenas sobre o que está. Isso é liberdade. Isso é poder. Isso é serenidade. Tudo ao mesmo tempo. Você não pode controlar o que as pessoas pensam, mas pode escolher o que você faz com isso. Você não pode impedir a dor, mas pode decidir o significado que ela terá na sua história. Você não pode viver sem perder, mas pode perder sem se perder. Essa é a virada. Quando o mundo externo já não define mais o seu estado interno. Quando a tempestade pode vir, mas dentro de você há um abrigo. E esse abrigo não se constrói com força bruta. Ele é feito de prática, de vigilância, de escolhas conscientes. O mundo vai continuar sendo o que é. Injusto às vezes, surpreendente, caótico. Mas você pode ser diferente. Você pode ser aquele que caminha firme, mesmo quando tudo à volta treme. Porque sua raiz não está nas circunstâncias, está na clareza de quem você é. E se você chegou até aqui, talvez já esteja sentindo essa mudança. Essa presença silenciosa, esse retorno para si. Continue, porque o caminho está ficando mais claro e você já está mais forte do que imagina. Chega um ponto na jornada em que você percebe: o maior trabalho da sua vida não é construir algo lá fora, mas reconstruir algo aqui dentro. E isso começa com a forma como você se trata, porque o mundo te trata, muitas vezes, do mesmo jeito que você se trata quando ninguém está vendo. Você já reparou na sua própria voz interna, no tom que usa consigo mesmo quando falha, quando erra, quando está cansado? É compassivo ou cruel? Você é um aliado ou um carrasco? Sêneca dizia que a alma precisa de descanso tanto quanto o corpo. Mas descanso não é apenas parar, é silenciar o excesso. É se libertar da autossabotagem disfarçada de exigência. É olhar para si com firmeza, sim, mas também com humanidade. Porque disciplina sem compaixão se transforma em tirania. E o verdadeiro estoico não é um robô indiferente, ele é humano, desperto. Essa reconstrução da visão interna é como limpar um espelho antigo, coberto de poeira de anos de autocrítica, comparação, ressentimento, mágoas não resolvidas. Mas embaixo dessa camada, ainda há luz, ainda há verdade, ainda há a sua essência, aquela parte de você que sabe o que é certo.
mesmo quando tudo parece confuso. Epicteto dizia: você não é o seu corpo, você não é sua reputação, você é a sua escolha moral. Essa frase carrega uma libertação poderosa. Você não é o que te aconteceu, você é o que faz com isso agora. E ninguém pode tirar isso de você. Nem o fracasso, nem a rejeição, nem o abandono, nem a dúvida. Só que para chegar nesse lugar interno de força, você precisa atravessar o nevoeiro. E o nevoeiro é feito de histórias que você contou para si mesmo por tanto tempo, que esqueceu que eram apenas interpretações. Eu não sou suficiente. Ninguém me entende. Eu sempre estrago tudo. Perceba, isso não são fatos, são narrativas. Narrativas que você pode questionar, que você pode reescrever, que você pode superar. Dominar o mundo externo não é sobre ganhar discussões. É sobre silenciar o caos dentro de si. É sobre saber que você pode estar certo e, mesmo assim, escolher a paz. É sobre não reagir como uma marionete das emoções, mas responder com consciência, com dignidade, com propósito. Imagine agora que você está sentado diante de um espelho que mostra não o seu rosto, mas seus padrões emocionais. O que você veria? Medo disfarçado de controle? Raiva como forma de proteção? Tristeza transformada em indiferença? Tudo isso pode ser transmutado, mas só se for visto. A filosofia estoica nos dá ferramentas para essa visão profunda. Como o exercício diário de revisão, ao final do dia parar e refletir onde eu fui melhor que ontem. Onde ainda me deixei dominar por impulsos. O que posso fazer diferente amanhã? Isso não é culpa, é responsabilidade. E a responsabilidade liberta. Quantas pessoas você conhece que estão vivendo no automático, reagindo a tudo, buscando distração para não lidar com o que sentem? Talvez você mesmo já tenha feito isso. Todos nós já fizemos. Mas chega uma hora em que a alma cansa. Cansa de fingir, cansa de fugir, cansa de se perder. E aí começa a mudança real. Aqui não. Depende de motivação nem de aplausos. Aqui nasce do cansaço de ser refém de si mesmo. Quando você se olha no espelho e decide, chega. Chega de repetir padrões. Chega de terceirizar a culpa. Chega de adiar a própria paz. Esse é o momento em que o mundo externo começa a mudar. Não porque ele ficou mais justo, mas porque você ficou mais inteiro, mais lúcido, mais presente. Você começa a agir a partir da sua essência e não das suas feridas. Começa a falar com mais verdade, escolher com mais clareza, andar com mais firmeza, e o mundo percebe, porque a energia muda, porque a postura muda, porque a sua presença começa a falar mais alto do que qualquer argumento. Não é sobre convencer ninguém. É sobre ser tão coerente com quem você é, que ninguém mais consegue te confundir. A visão interna te dá um norte, e com um norte, você pode atravessar qualquer tempestade. Porque mesmo sem controlar o vento, você sabe ajustar suas velas. E o destino deixa de ser um lugar, passa a ser um estado de ser. Você está se tornando esse estado. A cada respiração consciente, a cada reação evitada, a cada escolha lúcida, a cada palavra dita com intenção. Isso é domínio, isso é liberdade, isso é força silenciosa. E se você ainda duvida que isso seja possível para você, lembre-se, ninguém nasce pronto, mas todos nascem capazes. O estoicismo não é para quem se sente forte, é para quem está cansado de se sentir fraco e escolhe começar a mudar. Você está começando, continue. Quando a visão interna começa a se alinhar, você sente um tipo de silêncio diferente. Não é o silêncio do vazio, mas o silêncio da presença, daquele momento em que você se percebe inteiro, mesmo sem ter tudo resolvido. Você já não corre tanto, já não implora por respostas, porque entende que algumas respostas não vêm quando você busca com pressa, mas quando você vive com atenção. Marco Aurélio escrevia em seu diário: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E aqui está uma chave invisível, mas poderosa. O mundo externo, com todas as suas exigências, injustiças, pressões e ruídos, continuará sendo o que é.
Mas a lente pela qual você o enxerga, isso está em suas mãos. Você pode ver obstáculos, ou pode ver oportunidades de treino. Você pode ver críticas, ou pode ver convites à firmeza. Você pode ver rejeições, ou pode ver provas de independência. A lente muda tudo, e a lente é moldada pela sua visão interna. Quantas vezes você permitiu que um simples comentário te derrubasse o dia? Que um olhar atravessado se transformasse em um ataque à sua identidade? Que uma expectativa não atendida se tornasse um terremoto emocional? Você não está sozinho. Todos passamos por isso, mas a diferença está em quem escolhe aprender. Em quem escolhe se levantar e perguntar: por que isso me afetou tanto? E não para se julgar, mas para se conhecer. Autoconhecimento não é um fim em si, é um meio de deixar de ser refém de si mesmo. Porque quanto menos você se conhece, mais vulnerável fica às manipulações do mundo, mais dependente de aprovação, mais sujeito a se perder em caminhos que não têm nada a ver com a sua essência. O verdadeiro domínio do mundo externo nasce quando você aprende a dominar sua leitura do mundo. Quando você entende que a realidade não entra em você como ela entra filtrada pelos seus traumas, pelas suas crenças, pelos seus desejos e medos. Mude esse filtro e a vida muda. Sêneca escreveu que não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Ou seja, a forma como você encara os desafios cria ou destrói o seu poder de ação. O que parece impossível agora, talvez seja só o reflexo de uma visão limitada, de um ângulo emocional que ainda precisa ser ajustado. A coragem no estoicismo não é ausência de medo, é presença de propósito. É saber o que se quer proteger e estar disposto a se expor por isso. E o que você precisa proteger é sua sanidade, sua clareza, sua paz interior. Porque sem isso, você se perde mesmo quando vence. Quantas pessoas você já viu conquistando fama, dinheiro, prestígio, mas vivendo em guerra consigo mesmas? Porque a visão delas ainda estava presa à comparação, ao ego, à ansiedade. O mundo externo se curvou, mas o interno permaneceu desordenado. Você pode inverter isso. Pode fazer o movimento mais revolucionário de todos. Desacelerar o barulho lá fora, para ouvir o que grita aqui dentro. E esse grito não é sempre bonito. Às vezes é confusão, raiva, frustração, medo. Mas mesmo assim precisa ser escutado. Porque só o que é ouvido pode ser transformado. Essa escuta interna é prática estoica. É presença radical. É atenção plena. Não no sentido místico, mas no sentido humano. Estar onde você está, sentir o que sente, ver o que precisa ser visto, sem distração, sem negação, sem pressa. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Isso parece simples, mas exige um trabalho diário, de vigilância, de respiração, de escolha. Porque o impulso vem, a reação automática quer tomar o controle. Mas você pode interromper, você pode respirar, você pode escolher o que nenhum instinto escolhe, a lucidez. E essa lucidez é o seu maior poder. Porque enquanto todos correm, gritam, reagem, você observa. E nessa observação você se fortalece, porque quem observa, escolhe. Quem escolhe, lidera. E quem lidera a si mesmo, domina tudo. Você não precisa mudar o mundo, precisa mudar a forma como o mundo te encontra. E quando ele te encontra firme, calmo, claro, ele recua, ele respeita, ele se transforma. Isso é revolução estoica. Não com bandeiras, mas com ações silenciosas. Não com discursos, mas com coerência. Não com perfeição, mas com prática contínua. E se hoje você ainda oscila, ainda sente que falha, ainda se perde, tudo bem. Isso também é parte. Mas saiba, cada vez que você volta para si, mesmo depois de cair, você está reescrevendo a sua história. Continue voltando, continue escolhendo, continue limpando a visão. Porque o externo só obedece quando o interno se organiza e você está organizando. Mesmo que aos poucos, mesmo que em silêncio, mesmo que ainda com medo,
Isso já é força. Isso já é vitória. No fim das contas, a maior conquista que alguém pode ter na vida não é ser admirado, seguido ou reconhecido. A maior conquista é conseguir deitar a cabeça no travesseiro à noite, em silêncio, e saber que você foi fiel a si mesmo, que você não traiu a sua verdade, que você não se perdeu tentando agradar, provar ou vencer. Marco Aurélio, um imperador que podia ter tudo, dizia a si mesmo todos os dias: ame apenas o que acontece contigo, pois nada é mais adequado à sua natureza. Ele era o homem mais poderoso do seu tempo, mas escolhia a humildade. Escolhia olhar para dentro. Escolhia a prática, porque entendeu que o domínio do mundo começa pelo domínio da alma. Você não precisa de 5 anos, nem de uma nova identidade. Só precisa de 5 dias de presença real. 5 dias de atenção absoluta à forma como você enxerga. Enxerga a si, enxerga os outros, enxerga o que te acontece. No primeiro dia, observe. Pare de correr e comece a ver. Veja o que te afeta. Veja o que se repete. Veja o que te incomoda mais do que deveria. No segundo dia, questione. De onde vêm esses padrões? Esses pensamentos são seus ou herdados? Essa dor é de agora ou é antiga? No terceiro dia, silencie. Diminua os ruídos. Fique mais com você. Desinstale o excesso. Fale menos. Sinta mais. Escute. No quarto dia, escolha. Como você quer agir a partir de agora? Qual é a sua resposta diante do que não pode controlar? E no quinto dia, integre. Pegue tudo o que viu, questionou, silenciou e escolheu. E viva com isso. Respire com isso. Caminhe com isso. Haja como alguém que já se transformou, mesmo que ainda esteja aprendendo. Essa prática de 5 dias não é mágica, mas é revolucionária, porque ela muda a direção. E quando a direção muda, tudo muda. Você já não depende mais das marés. Você aprende a remar, aprende a navegar, aprende a ser capitão do seu barco. Mesmo que as ondas sejam altas, você não se perde, porque agora você sabe quem é. E essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de não precisar mais do caos para se mover, de não depender mais da opinião dos outros para se sentir inteiro, de não fugir de si, mas habitar a própria mente como quem habita um templo. O mundo externo vai continuar exigente, vai continuar confuso, mas a sua mente pode ser o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu lar. Lembre-se, o estoico não é aquele que não sente, é aquele que sente sem se afogar, que age mesmo com medo, que cai e levanta com mais consciência. Você está nessa jornada, está caminhando, está limpando a lente, e isso já é domínio. Se essa mensagem tocou alguma parte sua, curta esse vídeo não por vaidade, mas para espalhar essa sabedoria que transforma. Escreva nos comentários o que mais te atingiu, porque compartilhar é uma forma de integrar. E se você sente que essa jornada ainda está começando, inscreva-se no canal. Aqui a filosofia é para valer. Aqui o estoicismo encontra a vida real. Você não está só, está desperto, está praticando, está renascendo por dentro. E isso já muda tudo.